Amém, Deus. Poder sentar, queridos. Eu queria compartilhar um cântico antes de trazer a palavra. E é um cântico que não está nas letras da igreja, porque é um cântico que o meu conselheiro de juvenis fez há uns 30 anos atrás, né? Mas que tem exatamente a ver com o tema que nós vamos trabalhar essa noite. E Deus colocou no meu coração essa música e eu queria compartilhar com os irmãos. Quem confessa o nome do Senhor Jesus aqui? Amém? Então esse cântico é para a tua vida, receba aí. Quem confessa o nome do Senhor, afaste-se da iniquidade. Fomos chamados para sermos santos, porque santo é aquele que nos chamou. Como honrar o nome do Senhor, vivendo a vida dissolutamente. Vamos trocar a noite pelo dia, porque o pecado não pode nos dominar. O caminho do justo é lindo como a aurora, que começa no escuro e vai clareando. O caminho do justo é lindo como a aurora, que começa no escuro e vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Quem confessa o nome do Senhor, afaste-se da iniquidade. Fomos chamados para sermos santos, porque santo é aquele que nos chamou. Como honrar o nome do Senhor, vivendo a vida dissolutamente. Vamos trocar a noite pelo dia, porque o pecado não pode nos dominar. O caminho do justo é lindo como a aurora, que começa no escuro e vai clareando. O caminho do justo é lindo como a aurora, que começa no escuro e vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Vamos nos santificar e ao Senhor adorar, e Ele mesmo nos transformará. Vamos nos santificar e ao Senhor adorar, e Ele mesmo nos transformará. Glória a Deus, recebe essa palavra na tua vida essa noite. Essa música não estava a princípio na programação que nós fizemos, mas o que me trouxe à mente que eu quis compartilhar com os irmãos é que esse meu conselheiro juvenis que fez essa música lá, tempos atrás, é um compositor de várias músicas,
já está mais velhinho, né? 30 anos já se passaram desde isso, mas foi uma pessoa que estava passando em frente à igreja metodista. Deus disse para ele: aí o lugar, entra. Ele entrou, ele era viciado em drogas, em álcool, e Deus naquela noite fez com que ele entrasse e fosse curado. E dali em diante ele não deixou mais o Senhor, pelo contrário, se tornou um grande homem na presença de Deus, e um dos cantos que ele fez foi esse. E quando a gente era juvenil na igreja, ele, nas nossas rodas, né, de viola, né, ele sempre ensinava essas músicas, e são músicas com letras bíblicas e que ficavam no nosso coração, né? E hoje Deus me trouxe a memória, porque nós estamos trabalhando no texto no livro de Levítico, que é um livro poderoso, porque é um livro que vai para além dos 10 mandamentos, ele entra na questão da lei, dos ritos, dos cerimoniais, ele não invalida a lei, pelo contrário, ele reafirma a lei como uma palavra necessária para que o povo pudesse avançar no temor e na obediência a Deus e que não se desviasse dos seus caminhos. Mas a direção que eu recebi de Deus para compartilhar, que se encontra em Levítico, antes de ler o texto de referência que nós vamos usar vários textos para nos apoiar, seria uma rápida passada sobre quem eram verdadeiramente os levitas, né? Como viviam os levitas, e o que o livro de Levítico diz aos levitas. Porque, embora as leis fossem feitas para todo o povo de Israel, o livro é levítico, então ele fala inicialmente para esses que foram consagrados ao serviço da casa do Senhor. Então, eu queria direcionar a mensagem dessa noite, segundo o que eu recebi do Senhor, nesse propósito, no propósito de Levítico para os levitas. Hoje se diz assim nas igrejas, né? Fulano é levita, mas isso está equivocado, né? O tempo dos levitas já passou. Cristo inaugurou um novo tempo. Nós até usamos esse termo levita, referenciando alguém que trabalha na casa do Senhor, mas nós vamos encontrar na palavra uma nova direção e um novo sentido para esse ministério específico. E eu quero usar como referência, por uma coincidência do Espírito, o mesmo texto que o pastor Fernando utilizou, que é Levítico capítulo 11, no versículo de número 45. Levítico capítulo 11, versículo 45. Em que Deus ele se manifesta ao povo. Tudo bem que aqui ele está dando uma orientação específica da lei acerca dos animais puros, dos animais impuros, mas há uma propriedade nesse versículo que nós vamos utilizar como referência em todo o texto de Levítico. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Você pode ficar de pé, querido? Já está cansado? Não. Não, né? Metodista tem joelho bom, joelho quadrado, né? Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Lemos muito rápido, vamos ler de novo. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos. Por quê? Porque eu sou santo. Nosso Deus amado, essa é a tua palavra, é a porção da tua palavra para nós nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a tua voz, a entender a tua voz e a obedecer a tua voz. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Podeis assentar, queridos. Então, eu queria rapidamente contextualizar o tempo dos levitas, que nasce quando da divisão das 12 tribos de Israel, e todas as outras tribos receberam por herança um lugar quando da entrada da Terra Santa. Mas os levitas, eles não receberam uma propriedade. Na verdade, eles foram designados a habitar em 45, 46 lugares específicos, sendo todo esse grupo da tribo de Levi
remanescente dos 3 filhos de Levi. Essa passagem ela vai nascer na orientação de Êxodo 13, de Números 8, mas a grande questão em relação aos levitas é que o levita era separado normalmente aos 25 anos de idade até os 50 anos de idade para trabalhar inicialmente no tabernáculo do Senhor. Cada uma das tribos tinha a sua designação, né? E a designação da tribo de Levi era: vocês estão responsáveis pelo santuário de Deus. O tabernáculo precisava ser montado, os levitas estavam ali. O tabernáculo precisava ser desmontado, os levitas estavam ali. O tabernáculo precisava estar montado e guardado. Os levitas eram quem faziam a guarda do tabernáculo. Os levitas eram os apoiadores do sacerdote. Eles não poderiam fazer os rituais como o sacerdote fazia, como nós já vimos já em outros momentos na igreja, dos estudos e das mensagens foram dirigidos, desde o átrio até o Santo dos Santos, até o Santíssimo Lugar. A função dos levitas era ajudar, apoiar. Não era somente entoar louvor, mas era pegar na enxada, pegar no batente, limpar o que tinha que limpar, guardar o que tinha que guardar, estar pronto para o serviço do Senhor. É interessante porque quando nós pensamos na montagem do tabernáculo, e Deus, quando ele dá a orientação a Moisés de como ele quer nos mínimos detalhes que o tabernáculo seja montado, isso como já foi dito aqui em outros momentos, a imagem do tabernáculo não é a imagem que ficou perdida lá no Antigo Testamento, mas ela remonta ao simbolismo de algo que Deus já está preparando para nós no céu, e através do tabernáculo ele ensina o caminho de chegar até o santo lugar. Que santo lugar é esse? É um lugar onde Deus toca a minha vida. E que quando eu saio desse lugar, eu não sou mais o mesmo. Tem que ter coragem para entrar nesse lugar. Mas tem que ter rendição para entrar nesse lugar. Não dá para entrar de qualquer jeito, porque senão eu entro num lugar de condenação e de morte, pensando que eu posso entrar nesse lugar como outro lugar qualquer. Mas não, é um lugar de adoração. É um lugar onde Deus fala no meu coração. E quando Deus fala no nosso coração, algo Ele quer conosco. Isso é maravilhoso, porque isso demonstra o amor de Deus por nós e a vontade que Ele tem diante de todo o universo, diante de um mundo de 7 bilhões de pessoas, de ter um propósito específico com a minha vida. Mas, por outro lado, bate um grande temor de saber o seguinte, que se Deus quer alguma coisa comigo, eu preciso me colocar na posição que Ele quer, para que Ele possa me usar e para que eu possa ser aprovado diante dessa posição. A função dos levitas era exatamente se colocar à disposição de Deus para esse propósito, de cumprir fielmente a preparação do templo, do santuário, para que a presença de Deus pudesse manifestar no meio do povo. Talvez um dos levitas mais famosos que a Bíblia fala seja Asaf, que serviu a Davi. Asaf foi escolhido diante de 38 mil pessoas para liderar os levitas. As pessoas falam assim, mas ele era o maior ministro de louvor de todos os tempos. Mas não era só louvor, era cuidar de todo o serviço do tabernáculo. Quando o tabernáculo deixou de existir na sua forma original e o templo foi construído no reinado de Salomão, o serviço dos levitas começou a mudar. Não era mais o serviço de montar e desmontar o tabernáculo, porque agora existia um templo construído. Então o serviço e as funções foram mudando, no sentido de continuar preparando e prestando um serviço e zelando para que o altar do Senhor pudesse sempre receber a presença de Deus. Esses eram os levitas. Os levitas eram esses, nesse tempo. Eles guardavam o mandamento do Senhor para uma função específica na presença de Deus. Quando nós entramos no livro de Levítico e a gente percebe que mesmo que um levita
tenha que passar por 5 anos de estudo e de preparo. Normalmente, talvez ele estudasse ali de 25 até 30 anos para servir no templo, para que ele tivesse apto a servir no templo. A gente fica pensando assim, nossa, é uma faculdade, né? 5 anos é uma faculdade. Dependendo da faculdade, 4, 5 anos, mas é uma faculdade. Para você se preparar para servir ao Senhor. Então havia todo esse cuidado no sentido de levar o perfil desses chamados levitas a prestar o serviço ao Senhor. O livro de Levítico, quando ele estabelece todo um regimento de leis e tudo mais, e lei para muitos de nós é uma coisa muito chata, porque nos dá uma conotação direta com o sistema de leis que nós vivemos na nossa vida civil, né? Elas regulamentam a forma como nós devemos viver de tal maneira a preservar a nossa liberdade e também preservar a liberdade de quem é próximo de nós. Então a lei, ela busca mediar essas situações, mas a lei de Deus, ela é mais profunda do que isso, porque ela não visa somente mediar a relação minha com o Wagner, ou minha com o Bruno, ou quem quer que seja, ou esclarecer uma demanda de decisão entre 2 conflitos ou 3 conflitos, seja a mulher, as 2 mulheres que disputavam o filho, quem era a mãe do filho, seja outra questão qualquer da Bíblia, era mais do que isso. Era levar o povo a aprender de uma maneira racional a como agradar a Deus. Isso é uma coisa, nos dias de hoje, que nos causa uma estranheza. Porque durante um bom tempo do chamado avivamento brasileiro, né, se buscou a presença de Deus muito puxado para o emocional. Então eu me desligo do meu racional, eu me desligo das minhas consciências e eu quero alcançar um sobrenatural, mas isso considerando que o movimento avivalista no Brasil chega hoje, na minha memória, né, na década ali, início de 90, há uns 30 anos, a gente percebe que muita gente se decepcionou. Por quê? Porque a emoção não me leva a Deus. Paulo está muito certo quando ele diz assim, presta atenção, porque o que Deus requer de nós no culto é um culto racional. Eu sei onde eu estou, eu sei qual é a minha identidade, eu sei quem me chamou e eu tenho confiança naquilo que Ele vai fazer, mesmo não sabendo ainda o que Ele vai fazer. Esse é o coração do crente diante de Deus. É a fé, segundo a concepção de Paulo, que são as coisas que eu não estou vendo, mas eu creio. Mas eu creio que Deus está movendo no sobrenatural. Porque enquanto a minha carne mortifica ao tomar, por exemplo, uma decisão aparentemente simples, de querer vir para a igreja e não assistir e não ficar em casa fazendo alguma outra coisa, a carne vai sendo vencida para que o Espírito prevaleça. Mas isso não é o suficiente, isso é só o início. Porque a partir daí, Deus tem oportunidade para falar ao teu coração, você ouvir e tomar uma nova decisão racional. Eu quero obedecer à voz de Deus e eu quero andar nesse caminho. Quando Deus faz essa afirmação referente ao texto que nós lemos, eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Porque não há outra forma de Deus se relacionar com o povo que não seja através da sua santidade. Não há como Deus se despir da sua santidade para se relacionar com o seu povo. Então Deus começa a criar mecanismos de relacionamento que permitam ao homem e à mulher se aproximar dele, para que conscientemente possam caminhar em santidade. Santidade, vários conceitos, mas um deles é o aperfeiçoamento dos santos. O caminho da santificação
é o caminho do aperfeiçoamento dos santos. O caminho do justo é como a aurora, começa no escuro e vai clareando, clareando até ser dia perfeito. Pode até ser que alguém já tenha nascido pronto, eu não conheço, mas o próprio Jesus, ele vai se aperfeiçoando na sua missão, até o ponto de chegar e dizer: Pai, olha, esse cálice está pesado para mim, mas seja feita a tua vontade. O que é isso senão o aperfeiçoamento dos santos na decisão? Ah, mas você está comparando a gente a Jesus. Ué, quem é o santo de Israel? Senão Cristo, Senhor. A nossa referência é Cristo. A tua referência não pode ser o pastor Mazinho. Não pode ser. A tua referência tem que ser Cristo, Senhor. Por quê? Porque eu não quero o copo pela metade, eu quero o copo inteiro. Muitas das vezes nós queremos viver uma vida pela metade, de uma santidade pela metade, de uma reverência pela metade, de uma obediência pela metade. Isso até no decorrer da vida pode funcionar como um mecanismo em que você, se uma hora sente que você está servindo a Deus, outra hora você sente o seguinte: eu sirvo a Deus, mas eu também tenho o meu momento. E Paulo vai falar acerca disso quando ele diz que o Deus desses, ele na verdade é o ventre. Por quê? Porque na verdade nem o meio copo que você pensa está entregando a Deus através do teu serviço, ele está entregue, porque até esse meio copo está submetido à tua vontade, não à vontade de Deus. É um jogo muito difícil de jogar. Tem muita gente jogando com Deus. Tem muita gente pensando que vai conseguir entrar nos céus com metade do copo cheio. Mas infelizmente a palavra, ou felizmente, a palavra ela é clara quando ela diz assim: apertada é a porta, estreito é o caminho para a salvação, e são poucos que passam por ela. Por que será que essa palavra está escrita? Será que é porque tem pessoas que você encontra na rua e você vê assim: caramba, esse aí não quer nada com Deus, esse vai para o inferno? Ou será que é porque existem muitas pessoas que pensam estar salvas, mas não estão salvas, porque só estão entregando para o Senhor a metade daquilo que são? E metade para Deus não existe, porque não existe meia iniquidade, e também não existe meia santidade. Ou você decide na tua vida buscar a salvação, ou você decide na tua vida buscar a perdição. Para alguns até que buscam a perdição, encontram a salvação mais rápido do que aqueles que vivem na metade, nesse item de tolar e tocar, a roda de gigante agora está em cima, agora está embaixo, ânimo dobe, conforme a Bíblia fala. Aquele que fica transitando entre dois pensamentos. Os desenhos de quando nós éramos pequenos falavam acerca somente do Disney, né? Que tinha lá o personagem, aí ficava o diabinho do lado direito falando, o diabinho do lado esquerdo falando. Por que eles ficam falando, os dois falando? Porque eu dei autorização para os dois falarem. Porque na hora que eu tomar uma decisão, eu disser: diabo, eu não quero mais ouvir a tua voz. Eu tomei uma decisão, eu quero ouvir a voz de Deus. Ele não vai ter mais chance para falar. E se ele falar, ele vai estar repreendido. Por quê? Porque sobre a tua vida está o sangue de Cristo. Não há outro poder senão o sangue de Cristo, em nome de Jesus, para repreender a voz do diabo na vida de quem quer que for. Ah, pastor, e cadê esse poder manifestado? Eu quero entender isso dentro de Levítico. O que Levítico está de errado? Por que a gente não carrega essas leis da forma que estão para a igreja? Porque quando Cristo vem, e ele não anula a lei, pelo contrário, ele complementa a lei, ele dá sentido à lei. E isso é muito bem trabalhado no livro dos Hebreus, porque na comunidade de Hebreus, embora fosse uma comunidade judaica cristã, é muito difícil você que está enraizado em uma religião, eu não estou falando ainda da espiritualidade, eu estou falando de religião, você se livrar das fortalezas
da religião, seja elas quais forem. É comum uma pessoa ter passado boa parte da sua vida no espiritismo e se converteu ao Senhor Jesus e veio para a igreja, e ela percebe que existe algumas nuances que são espelho daquilo que ela viu no outro lugar. E quando você percebe, você está fazendo uma prática parecida com o espiritismo dentro da igreja. O que precisa? Sabedoria e visão dos irmãos que estão, para quê? Para abraçar aquela pessoa e dizer, querido, aqui não é igual a lá. Lá você praticava isso dentro de uma modelagem, eu estava até brincando com a minha sogra, né? A gente estava nas férias lá, a gente estava na mesa lá e tal, aí teve uma situação lá, que ela falou, escapou da boca dela bem baixinho, né? Ai, capeta! Aí o meu sobrinho, que estava lá do outro, não sei como, essas crianças, o pessoal fala que fone de ouvido deixa surdo, mas eu tenho minha desconfiança. Ele estava do outro lado da sala, com fone de ouvido, quando ele escutou ela falando, e foi aquele capeta de final de frase, elas estavam jogando lá na mesa, não sei o que e tal, aí ela perdeu o jogo, né? Aí ela, caramba, perdi o jogo. Aí deu aquela pausazinha, capeta. Aí meu sobrinho lá no outro canto tirou o fone, o que a senhora falou, vó? Falei nada não. Já era. Já era. Aquilo ali virou meme. Só que aí quando a gente pegou aqui, falou, ó, faz o seguinte, para não chamar ele para cá, se der aprendi com Cláudio Duarte, manda ele para lá, fala lapeta, porque o que a gente quer é que ele fique bem longe. Eu não tenho medo dele, ele não tem autoridade na minha vida, porque não tem legalidade na minha vida para ele entrar, mas eu não quero ele perto. Ele não tem nada para somar comigo. Então ele não tem nada para produzir de bom na minha vida. Por que eu quero ficar brincando com o diabo? Tinha um senhor lá na igreja de Realengo que dizia assim, eu me irritei, né, na época, e aí quando você se irrita, você entra na pilha, né, que ele dizia assim, Mozinho, o diabo não existe. Eu ficava, caramba, ele tem 80 anos, já está na igreja há 70 e fala isso. Cara, aquilo me deixava doido, mas é verdade. Tem pessoas que estão com a sua mente totalmente confusa e desorientada em relação à palavra de Deus, daquilo que é a nossa identidade cristã. Levítico inaugura um tempo da palavra de Deus que textualiza quem é o judeu. A única diferença existente entre a ênfase do judeu e a ênfase do cristão é que agora eu vou para além da lei. Eu estou agora num tempo da graça, em que se antes eu precisava fazer um sacrifício, de chegar lá e molar o cordeiro, derramar o sangue, e não poderia ser qualquer cordeiro, ele tinha característica de ser aceito. Chega um determinado momento na vida do povo que isso vira um comércio, isso vira um mecanismo, isso vira uma troca com Deus na mente humana para alcançar o favor de Deus. Imagina se isso viesse hoje para a igreja cristã. Então eu vim à casa do Senhor, eu já sei que eu pequei alguma coisa durante a semana, no momento de confissão a minha mente ela é incomodada com aquilo com o Espírito, então se eu já sei que eu vou pecar, eu já vou separar já o novilho para levar, para imolar os pecados. Isso não vai amadurecendo em mim a mentalidade de não pecar, mas vai amadurecendo em mim uma mentalidade que eu vou pecar e tem um mecanismo de ser perdoado. Quando Deus, dentro do seu entendimento, do seu propósito, percebe na linha do tempo de que esses sacrifícios não são mais suficientes para a mentalidade de um povo chamado para ser seu, Jesus chega na história. E Jesus é derramado como único e suficiente sacrifício para perdão, não só dos judeus, mas para os gentios, que é onde nós estamos. Eu não sei se tem alguém aqui, mas que eu saiba, não temos judeus aqui. Mas se tivesse também, seriam judeus cristãos, todos alcançados pelo mesmo poder do nome de Jesus,
todos alcançados pelo mesmo poder do sangue de Jesus. E mediante isso, mediante esse sacrifício do Cordeiro, Hebreus ele fortalece o texto de Levítico, e eu quero hoje ser mais introdutório em relação à palavra, porque creio que isso é importante nós guardarmos isso no nosso coração, para que da mesma maneira que o espírita, da mesma maneira que as outras religiões que não confessam o nosso Deus, muitas das vezes influenciam a doutrina de quem confessa a Cristo. O judeu, no tempo da comunidade de Hebreus, ele queria retornar ao judaísmo. Em todo momento eu estava caminhando para Cristo, para a ressurreição de Cristo. Mas, quando o conflito vinha, o que eu queria ser mesmo é aquilo que eu sempre fui, judeu. Retornando às velhas leis, retornando às velhas práticas e não atualizando ela na visão de Cristo. E quando Deus trabalha esse tema, sede santos como eu sou santo, lá em Apocalipse vão ter vários textos referentes a isso, a santidade de Deus. Quem quer ser santo, se santifique. Quem não quer, se suje mais ainda. Por que ele fala isso? Porque é ruim? Não, porque eu preciso ser claro em quem eu sou, em quem eu confio, em quem eu creio, em quem eu entrego a direção da minha vida. O mundo está aí pedindo respostas. Cristo é a resposta. Quem apresenta Cristo? O crente. É o crente que apresenta Cristo. Quem é o crente? Somos nós. Quando nós somos acometidos do pensamento de que centenas de pessoas morrem sem ter tido contato com o Evangelho, ou pior ainda, ter sido alcançado por um Evangelho meio copo, que não é Evangelho, em que a pessoa, ao contrário de ser tocada pelo Evangelho de Cristo e mudar de vida para Cristo, ela ganha anticorpos, e a última coisa que ela quer saber é de Cristo, porque o Cristo que ela conheceu não é o Cristo da Bíblia, é o Cristo meio copo que eu apresentei para ela, que é um Cristo fraco, é um Cristo incapaz, é um Cristo com C minúsculo e não é o Cristo Filho de Deus. E isso é um problema sério para nós. E Levítico novamente vai tratar essas questões dentro da sua importância. Por quê? Porque, mais uma vez, muitas das vezes, nós achamos que estamos vivendo uma vida de santidade. Jejuar é bom, orar é bom, ler a Bíblia é bom, mas tudo isso precisa apontar para uma vida de intimidade com Deus. A intimidade com Deus é o que reforça tudo isso. A minha vontade de jejuar, a minha vontade de orar, a minha vontade de ler a palavra, a minha vontade de compartilhar. Quando nós olhamos para a santidade, isso também já vimos em outros lugares, graças a Deus aqui ainda não vi, é o fato de se estabelecer uma linha de santidade impossível para qualquer um. Pessoas que querem ser, como se brinca, né? O santão, aquele que é o intocável. Olha lá o pastor, ele está no altar, ele está acima de todo mundo, ele é o santo. Olha lá o fulano de tal. Essa não é a nossa métrica de santidade. A nossa métrica de santidade é: todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Eu peco e careço da graça de Deus. Quem tem um mínimo de consciência cristã sabe que peca e precisa da misericórdia de Deus. Qual é a boa notícia? É que essa mesma misericórdia, a cada manhã, ela se renova. Então eu tenho a esperança
de a cada dia ser renovado na presença de Deus. Quando eu revisitei o livro de Levítico, e quinta-feira nós compartilhamos um outro texto, que é outro texto também importante do livro de Levítico, que é o texto do capítulo 16, em que vai falar acerca do sacrifício do holocausto, em que a chama do altar, ela nunca pode se apagar. Até um cântico fala, né? No altar da adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. A chama do altar não é desse altar, é desse altar. É desse altar. A chama desse altar, ela não pode se apagar. Quando a palavra diz assim, a chama do altar não pode se apagar, o que não está escrito, mas o que está dito, é que ela pode se apagar. Mas cabe a mim não deixar que ela apague. Cabe a você não deixar que ela apague. E aí a gente vai buscar a pista em Deus o seguinte: como eu faço para a chama do Evangelho não se apagar dentro de mim? Fazendo aquilo que os sacerdotes faziam. O cordeiro não queimava por si só, tinha que botar lenha para queimar. Botar lenha só não dá, eu tenho que tirar cinza também. Eu tenho que botar a lenha e tenho que retirar a cinza. Eu tenho que botar a lenha e tenho que retirar a cinza. Processo, ciclo. Viver com Deus é ciclo. Inicia quando eu acordo, termina quando eu durmo. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Alguém aqui sabe se vai acordar amanhã? O que nós temos? Nós temos hoje. Nós temos agora, nós temos esse momento. Nesse momento diz ao nosso coração, aquece a chama do teu altar. Deixa o Senhor aquecer a chama do teu altar. Deixa a palavra ser essa madeira, esse combustível que faz queimar o Espírito Santo no teu coração. Deixa a lei do Senhor deixar de ser uma lei somente eclesiástica, conjuntural, algo que eu tenho que saber sim ou não, binário, mas alguma coisa que está para dentro da lei, alguma coisa que te chame à aproximação com Cristo, alguma coisa que te chame para a intimidade com o Senhor, alguma coisa que te chame para sobreviver a esse mundo que é mau. Eu não conheço ninguém que vê as notícias, eu sinceramente, eu vejo jornal, hoje a parte que mais me atrai no jornal é o clima-tempo. Amanhã eu vou para o Piauí, eu quero saber como é que está lá, vou trabalhar essa semana lá, eu quero saber, para saber se eu levo guarda-chuva, o que eu levo. Porque o resto, eu não aguento. Brasília, invadiram Brasília, metade do jornal é invadir o Brasília. A outra metade é morte, é alguma coisa que aconteceu e tal, e no final bota uma noticiazinha, alguma coisa engraçada para ver se arranca um riso de alguém para terminar bem a noite, mas minha noite não termina bem quando eu vejo jornal. Minha noite termina bem quando eu oro ao Senhor. Minha noite termina bem. Minha noite termina bem quando eu digo, Senhor, obrigado porque o Senhor me ajudou até aqui. Eu sei que não foi por força e nem por violência, mas foi por causa do teu Espírito que eu cheguei até aqui. E para terminar, queridos, esse compartilhar da palavra do Senhor, eu quero orar por você nessa noite, nesse sentido, de que a lei do Senhor esteja presente na tua vida, mas que ela que ela nos torne santos, porque esse é o chamado do Senhor para nós. Sem vergonha, sem arrogância, sem orgulho, sem vaidade, mas no centro da vontade de Deus. Eu tenho vivido um versículo com Deus, que eu quero compartilhar com os irmãos. E esse versículo fala assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu tenho vivido esse tempo com Deus.
Dá vontade até de chorar toda vez que eu falo esse versículo. Porque eu não mereço aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Quando eu olho para mim, eu sei que eu não mereço. Mas a graça dele faz isso. Só para poder fazer valer a verdade que habita nessa palavra. Porque antes eu pensava assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas espera aí, depende do desejo do meu coração. Porque se for um desejo mau, Deus vai se agradar. Se for um desejo assim, assado, Deus vai se agradar. Mas aqui a gente não está falando de qualquer situação. A gente está falando, agrada-te do Senhor de uma pessoa que quer buscar o Senhor, que quer entregar a sua vida ao Senhor, que reconhece que é limitado, que é imperfeito, que às vezes dá fala ruim, dá fala de morte, mas que o Espírito Santo está o tempo todo incomodando, visitando e convidando para um acerto diante de Deus. E aí quando Deus percebe que você tem a consciência do que você é, você tem agora consciência de quem Ele é, e você está feliz de estar aqui nesse lugar, nessa noite, ouvindo a voz de Deus no teu coração, você está no ponto, está maduro, para que Deus possa fazer uma obra na tua vida. Aí alguém poderia perguntar, mas será que Deus quer fazer uma obra na minha vida? Isso já está muito bem resolvido da parte de Deus. Muitas das vezes está mal resolvido da nossa parte. Mas é por isso que nós estamos aqui, para nos ajustarmos com Deus. Então eu gostaria, se você entendeu essa mensagem, se faz sentido para a tua vida, que você venha ao altar de Deus. Vem renovar a chama do teu altar. Vem tirar as cinzas e vem receber munição nova, lenha nova. Munição não, isso daí vai levar para armas, isso daí eu não quero levar não. Munição que eu quero falar é no sentido do combustível. Amém? Se você quer receber essa oração da fé, vem ao altar do Senhor. Eu quero orar pela tua vida, para que Deus renove as tuas forças, para que Deus te traga o entendimento da palavra suficiente, para que você possa retomar essa tua vida de santidade diante do Senhor. Tem alguém aqui, nesse lugar, quer ver à frente? Amém? Pastor, vai ter musiquinha? Não dá, porque eu não posso estar lá e estar aqui. Então, vai ser sem anestesia. Se você quer uma oração da fé, vem ao altar do Senhor, nós vamos estar orando pela tua vida nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Mais alguém? Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Vem, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que nós podemos compartilhar da tua palavra, de sermos fortalecidos pela força que há no nome de Jesus, do poder que há nas tuas leis, Senhor, do poder que há da tua graça, porque a tua graça é melhor do que a vida, que nós possamos entender e nos aperfeiçoarmos, Senhor, através da santidade em Cristo Jesus. Eu coloco a vida das minhas irmãs diante de Ti, Senhor, elas já estão no altar da adoração, elas estão entregando, Senhor, a direção das suas vidas ao Senhor, renovando, restaurando, curando, Senhor, aquilo que precisa ser tratado diante de Ti. Deus, isso não é motivo de vergonha, segundo a palavra, isso é um motivo de dupla honra, por isso nós consagramos tuas filhas, Senhor, diante do teu altar, entendendo, Senhor, que a tua palavra está sendo irradiada no coração delas, Senhor, está abençoando a vida delas, está tratando com as áreas da vida delas que precisam ser tratadas, vida profissional, vida familiar, Senhor, que tu possas nesse momento ministrar um milagre, Senhor, na vida das tuas filhas, Deus. Quanto a nós, Senhor, igreja do Senhor, continua falando aos nossos corações, Deus, trazendo o novo de Deus sobre nós, porque nós dependemos de Ti. Aleluia. Nós queremos ser obedientes à Tua voz, nós queremos aprofundar no conhecimento da graça, Senhor, que há em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, nos aperfeiçoa, para que nós sejamos santos como Tu és santo, segundo a Tua palavra. Seja abençoados nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor, amados. Amém.